Os humilhados serão exaltados? Quantas vezes alguém chegou para você e relatou uma situação que vinha passando de humilhação no trabalho, na roda de amigos, na igreja ou até mesmo em casa? E você, como um bom e velho cristão, respondeu de bate-pronto: não fique assim, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus diz? Para desmistificar o que o texto diz e acabar de uma vez por toda com toda essa confusão, vamos ver se é realmente nesse sentido que a palavra se encaixa, se é exatamente isso que Deus quis dizer ao nos trazer essa palavra. Mas antes, gostaria de pedir que se inscreva nesse canal, deixe seu like e compartilhe os vídeos aqui postados, para que outras pessoas também venham ter o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Bom, sejamos verdadeiros. Quantas vezes já usamos a frase "os humilhados serão exaltados", a fim de afirmar que haveria justiça para algo que alguém cometera contra nós, ou contra alguém próximo a nós que tenha nos relatado um ato injusto que sofreu, ou uma humilhação? A verdade é que muitos cristãos até hoje não sabem o verdadeiro significado dessa palavra e acabam atribuindo-a em uma situação onde ela não cabe. Quando se fala "os humilhados serão exaltados", a percepção que nos dá é que a pessoa que foi humilhada por alguém, que passou por um constrangimento de humilhação, seja ela no trabalho, na igreja, no âmbito social ou até mesmo em casa, será exaltada por Deus. Mas isso não é a realidade. Isso não é definitivamente o que essa palavra quer dizer. Na verdade, a Bíblia não nos traz nenhuma confirmação desse tipo, mas sim a de que Deus despreza o orgulhoso, mas se agrada daquele que é humilde e o exalta. Em Lucas capítulo 18, versículo do 9 ao 14, Jesus conta aos seus discípulos a parábola do fariseu e o cobrador de impostos. Vejamos, a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu digo que este homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Jesus também contou outra parábola na casa de um fariseu importante quando assentou-se à mesa para comer. Esta fazia menção aos lugares de honra à mesa de um jantar. Vejamos a palavra que está em Lucas, capítulo 14, versículos 7 ao 11. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os 2 virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Outra menção importante sobre o humilhado será exaltado que a Bíblia nos traz está em Mateus 23, quando Jesus ministrava acerca dos 7 ais para uma multidão e seus discípulos. Vejamos. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam à cadeira de Moisés. Obedecem-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus falactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai,
porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Em Tiago capítulo 4 também lemos a respeito de uma palavra bem dura, mas que nos traz bastante entendimento. Vejamos. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreia dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. O livro de Provérbios diz no capítulo 3, versículo 34, a respeito do benefício da sabedoria. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. E também no capítulo 29, versículo 23, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Bem, como vocês podem ver, a expressão os humilhados serão exaltados nada tem a ver com uma situação em que alguém passe por uma determinada humilhação causada por outra pessoa, e sim com a posição em que nos colocamos diante de Deus, nos humilhando em sua presença, reconhecendo que não somos nada sem Ele, que somos fracos, que somos completamente impotentes diante de qualquer situação, que somos completamente dependentes da sua misericórdia e perdão. Somente assim, reconhecendo nossas limitações, o quanto somos pecadores e falhos, nos colocando na situação de servos e não de mestres, acima de qualquer entendimento, seremos reconhecidos por Deus como humildes e seremos justificados, exaltados por nosso Deus. Se você agora entendeu o que significa essa palavra, essa expressão, e quer levar esse conhecimento para outras pessoas que a usam de maneira errônea, compartilhe esse vídeo. Ajude a levar o verdadeiro evangelho a outras pessoas que também precisam ter o conhecimento da palavra de Deus. Mas vejamos essa última palavra do profeta Oséias para o povo de Israel, que retrata a destruição do povo por falta de conhecimento. Ela está em Oséias capítulo 4, versículo 1 ao 6. Acusação contra Israel. Israelitas, ouçam essa palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubos e mais roubos, adultérios e mais adultérios, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e o peixe do mar estão morrendo, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa o sacerdote. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso, destruirei sua mãe. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Por fim, para confirmar a importância do conhecimento da verdadeira palavra de Deus, o que ela realmente diz sem distorção, vejamos o que diz o livro de João, capítulo 8, versículo 30 ao 34. Os filhos de Abraão. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará.
Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por isso reforço o meu pedido a vocês. Ajude a levar o conhecimento genuíno da Palavra de Deus a outras pessoas. Se inscrevam neste canal, deixe seu like e compartilhe a Palavra de Deus. Graça e paz a todos, que Deus os abençoe e até a próxima.